Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou o professor Tiago e esse é o Palavras Pesadas. O vídeo de hoje é sobre a obra Os Ratos, do autor gaúcho Dionélio Machado, obra selecionada para o vestibular de 2025 da FUVEST. O autor Dionélio Machado é um autor de Quaraí, no Rio Grande do Sul, nasceu em 1895 e morreu na capital gaúcha, Porto Alegre, em 1985. Portanto, viveu quase um século aí, passando do século XIX, do final do século XIX, para o século XX, o final do século XX, né, década de 80, meados da década de 80. Esse autor, ele é emblemático na segunda geração do modernismo brasileiro, aquela geração que tem Raquel de Queiroz, Érico Veríssimo também no Rio Grande do Sul, Graciliano Ramos, Jorge Amado, enfim, autores do romance de 30, conhecido como romance de 30, aqueles romances de uma abordagem social, de uma crítica social muito forte, com muita influência do marxismo, então em voga na época. O Dionélio Machado, ele vem de uma família muito pobre. O pai foi assassinado quando ele tinha ainda 8 anos, ele precisou trabalhar com vendas de bilhetes de loteria, inclusive há uma fofoca, né, que ele teria vendido, inclusive para o assassino do pai, em uma situação que ele precisava do dinheiro, teve que vendeu ali para o cara que matou o próprio pai, né. Depois, aos 12 anos, ele começa a trabalhar como ajudante em um jornal, o Jornal de Quaraí, a sua cidade natal. Provavelmente aí ele teve um contato com o jornalismo, com o universo da escrita, que foi muito relevante e permanente durante a vida desse autor e também jornalista e também médico brasileiro, que depois ele se forma em medicina, se torna psiquiatra e psicanalista, né? O psiquiatra é o médico que cuida da cabeça, o psicanalista que tem contato com a obra do Freud, desenvolve a análise, né, freudiana, o que também vai ser muito marcante na obra do Dionélio Machado. Então esse é o contexto geral dessa obra, que é publicada em 1935, é a obra-prima do Dionélio Machado, embora ele tenha ganhado o Jabuti, o prêmio Jabuti, em 1981, com a obra Endiabrados. Então é um autor com uma vasta produção, uma produção riquíssima, pouco conhecido, infelizmente, mas que deixou o seu legado aí, e nesse ano, o último ano, que ele é abordado no vestibular da FUVEST. Essa obra, Os Ratos, a capinha aqui, eu achei linda. Eu ouvi comentários que a capa não tem nada a ver com a obra, eu acho que tem tudo a ver, mas Os Ratos se inicia com um tal, né, o personagem principal, que é o Nazianzeno. O Nazianzeno está em casa e ele recebe uma intimação do leiteiro pela manhã, dizendo que se ele não pagar a dívida de 53 mil réis, ele vai ter o leite cortado, né? E o leite não é qualquer coisa, que é um alimento muito simbólico, lembrando que ele tem uma influência grande da psicanálise, do Freud. O leite aqui é essa relação que se estabelece entre a criança e a mãe, um primeiro vínculo de prazer e também de falta, né? Então não é qualquer alimento, ele vai ter uma dívida com o leiteiro e essa ameaça de falta do leite. No dia seguinte, o leiteiro ameaça que já cortaria o fornecimento de leite, então isso mexe muito com a cabeça do Nazianzeno, que vai procurar, esse é o conflito inicial do personagem, né? Ele vai procurar dinheiro para sanar essa dívida que ele tem com o leiteiro. Ainda no primeiro episódio são apresentados a esposa do Nazianzeno, a Adelaide, e o filho Mainho. Então a Adelaide, né, a esposa, quando sabe dessa dívida e que o leite seria cortado, ela pressiona o Nazianzeno pela manhã, questiona o marido que tem um emprego, mas o emprego não é suficiente para pagar todas as contas e prover, inclusive, o leite, né? Uma coisa que deveria ser muito básica. Sirene distante, voltamos. Uma coisa que deveria ser muito básica, né? Prover o leite para o seu filho, ele não consegue, ele vive endividado. Ao longo do livro a gente descobre que ele já teve dívidas com o médico, que fez um tratamento para o filho, não pagou a dívida,
a mulher joga na cara dele que o leite não é como a manteiga e o gelo, que eles ficaram sem por um tempo, né? O Nazianzen usa o leite e ou a manteiga e o gelo como uma lembrança de, olha, a gente pode ficar sem leite, a gente já ficou sem manteiga e gelo. Ela fala, não é a mesma coisa, né? O leite é fundamental para o filho, que se chama mainho. Então o Nazianzen decide sair mais cedo de casa, mais cedo que o habitual. Ele é um funcionário público, trabalha em uma repartição, ou seja, ele é empregado. Isso é uma informação importante, porque a carência que ele tem de dinheiro não vem do desemprego, mas vem da ineficiência ou a incapacidade desse emprego prover para o Nazianzen o sustento da sua casa, né? Aí entra uma crítica social muito forte do autor também, lembrando desse romance de 30, né, os romances de 30, que tem uma crítica social a esse capitalismo, às relações de trabalho, à exploração do trabalhador muito fortes. Esse romance corrobora então com esse caldo dos romances de 30. Então o Nazianzen vai precisar sair mais cedo de casa. A mulher fala, todo mundo consegue fazer um bico, né, fazer biscates, biscates são esses bicos. E você não, Nazianzen, você não consegue nada, você não consegue nem trazer esse dinheiro para pagar o leite, pelo amor de Deus, né? O Nazianzen sai mais cedo e aí ele vai para o bonde, pegar o bonde. É legal que o livro retrata esse início de urbanização no Brasil, a década de 30, as cidades recebendo muitos trabalhadores, o trabalho sendo incapaz de sustentar toda essa massa que chega nas cidades no Brasil com esse processo de urbanização, ainda na primeira metade do século XX. E o Nazianzen é produto disso. Então ele vai mais cedo, vai pegar o bonde para ir para o trabalho. No bonde ele vai pensando sobre tudo, né? Ele observa que as pessoas que estão naquele horário são diferentes da que ele costuma encontrar. Aqui existe um recurso que começa a aparecer, né? O bonde é muito evidente isso, que o narrador vai enchendo de aspas o texto o tempo todo. Essas aspas marcam o discurso indireto livre, ou seja, a fala do personagem que vem disfarçada, vem junto com a fala do narrador. Então o narrador, na sua fala, ele abre buracos em que aparece a fala do personagem sem avisar, né? Então tomem cuidado, lembrem-se de quando aparecem essas aspas. Isso é o recurso do discurso indireto livre que aparece no meio da fala do narrador, mas que marca e traz o pensamento do Nazianzen, os próprios conflitos do Nazianzen. Então ele começa a pensar, nossa, as pessoas aqui são diferentes, não são as mesmas pessoas que pegam o bonde junto comigo. Ele vai chegar na repartição muito cedo, vai pensando em pedir dinheiro emprestado para o patrão, como conseguir esse dinheirinho para pagar o leite. Ele resolve procurar um personagem chamado Duque, que ele se compara o tempo todo com o Duque. O Duque conseguia dar jeito para tudo, né? Conseguia fazer dinheiro, enquanto o Nazianzen não conseguia. Ele não conseguia pagar suas contas e suas dívidas. Ele não encontra o Duque, está muito cedo, o Duque está em outro lugar. Ele decide então procurar o patrão e pedir um dinheirinho emprestado para o patrão, para o chefe da repartição. Quando ele vai pedir para o patrão, ele pede na frente dos outros funcionários e o patrão não só diz que não vai emprestar dinheiro para ele, nós descobrimos que ele já havia pedido dinheiro emprestado para o patrão, não havia pagado também. Ele pede dinheiro para o patrão na frente dos outros, o patrão esculhamba o Nazianzen, faz com que o personagem passe uma tremenda vergonha na frente dos seus companheiros de trabalho. E ele fica completamente mal, sai novamente em busca de solucionar o seu problema, e aí que ele se lembra do seu amigo, né, um grande parceiro, camarada aí do Nazianzen, que é o Alcides. E ele vai então atrás do Alcides para pedir um dinheiro emprestado ou tentar bolar com o Alcides alguma solução para esse problema. E aí quando ele encontra o Alcides diz, olha, eu tenho uma dívida, um dinheirinho emprestado, né, um dinheirão talvez, de 100 mil réis com um tal de Andrade, que havia feito negócio com ele, com o Alcides, devia 100 mil réis para o Alcides, e aí o Alcides fala, vai lá Nazianzen cobrar essa dívida, se você conseguir eu dou o dinheiro que você precisa, eu fico com o restante,
né? Tenta lá. Ele vai então atrás do Andrade. Quando ele chega, o Andrade, que devia esse dinheiro para o Alcides, diz: ô Naziazeno, a minha dívida com o Alcides foi paga. Quem tem ainda uma dívida é o diretor do The New York Bank. Então você vá atrás do diretor do The New York Bank e consiga o restante dessa dívida. Ele vai te fornecer esse dinheiro, não eu, porque a minha parte já está quitada. O Alcides, o Naziazeno fica em conflito, né? Será que eu vou antes de falar com o Alcides? Será que eu não vou? Ele decide procurar esse diretor, mas é informado que o diretor está no Rio de Janeiro, então nada poderia ser feito. E então ele decide procurar novas maneiras de conseguir o dinheiro e pagar sua dívida. E aí ele encontra um camarada chamado Costa Miranda, pede para o Costa Miranda 10 mil reais para almoçar, já está na hora do almoço, ele precisava comer, estava com fome, não tinha dinheiro. O Costa Miranda empresta 5 mil reais para que ele almoce, só que o nosso Naziazeno não vai almoçar, ele vai entrar numa portinha ao lado de uma tabacaria, uma casa de jogos, e ele vai apostar, vai cair na jogatina. Né, tudo a ver com o momento atual do Brasil, a gente discutindo a questão dos jogos, endividamento. Então acho que é um ótimo texto para se citar em uma redação, caso o tema dos jogos, do endividamento dos brasileiros com os jogos de azar seja abordado em alguma redação ou em alguma questão aberta, né? Uma citação perfeita. Ele vai jogar os 5 mil reais, que era o que ele tinha, que o Costa Miranda emprestou para o Naziazeno. Naziazeno começa a ganhar, gente. Ele começa a ganhar dinheiro, ele consegue juntar um dinheiro na jogatina maior do que o que ele precisava para pagar a dívida com o leiteiro. No entanto, ele não satisfeito, continua jogando. E a gente pensa, nossa, se a questão desse cara, desde o começo do livro, era pagar a dívida com o leiteiro, a questão foi solucionada. No entanto, ele continua jogando. E aí ele vai perder todo esse dinheiro. Ou seja, a questão dele realmente era pagar o leiteiro? Fica a dúvida. Ele então perde todo o dinheiro, já desanimado novamente, isso andando por toda Porto Alegre, de cima a baixo, como esse cara anda durante essas 24 horas do livro. Ele então vai recorrer ao Duque, procurar novamente o Duque, e o Duque tem a estratégia de tentar penhorar algo, né? Colocar algo de valor numa casa de penhora e receber um dinheiro enquanto aquele bem fica ali como segurança. Eles tentam, bolam mil coisas, tudo não vai dando certo, nada vai dando certo, até que o Alcides, né, tem um anel que já está penhorado. Eles pensam, uma estratégia do Duque, em pagar nessa casa de penhora para resgatar o anel do Alcides, e penhorar o anel novamente, agora por um valor maior. E é isso que eles vão fazer, isso eles conseguem fazer. O Alcides topa, né, penhorar, fica com parte do dinheiro, eles resgatam o anel do Alcides, levam em uma nova casa de penhora. Com esse dinheirinho, o Alcides, que empresta para o Naziazeno 65 mil réis, ele precisava de 53, então o Naziazeno tem um dinheiro a mais aí, que ele vai gastar até chegar em casa comprando vinho, queijo, manteiga, um presentinho para o filho. Ele chega até com menos de 53 mil réis em casa, vai precisar juntar esse dinheiro que ele tinha com um pouco que a mulher tinha, que a esposa tinha, a Adelaide, e consegue, por fim, fazer o dinheiro para pagar a dívida com o leiteiro. No fim da noite, ele vai colocar o dinheiro por cima da mesa, né? Nessa época, os leiteiros tinham a chave, entravam em casa, colocavam leite enquanto as pessoas estavam dormindo ainda. Ele deixa o dinheiro ali na mesa para o leiteiro pegar pela manhã. Só que o pensamento do Naziazeno fica obcecado, pensando em ratos, que esses ratos viriam e devorariam esse dinheiro. Aqui a gente tem mais uma vez uma referência à psicanálise, um texto importante do Freud sobre um paciente, né, conhecido como o Homem dos Ratos, um sujeito, um soldado na guerra, que começa a ficar obcecado com um tormento de um castigo que se dava aos soldados, que ele escuta falar,
que colocavam pessoas rebeldes e dissidentes em uma lata com ratos. Essa lata era aquecida e os ratos entravam pela pessoa que estava ali nesse castigo, né? Esse é o texto do Freud, esse é o caso de um paciente do Freud, conhecido como o Homem dos Ratos, que é uma clara referência aqui a essa tormenta, a essa neurose obsessiva que o Nazianzen vai desenvolver ao longo do livro, chegando nesse final com essa questão aberta, né? O dinheiro do leite está pago, mas será que ele vai entrar em uma nova dívida? Será que isso supre uma falta, um vazio que o Nazianzen tem, que é simbólico, está no inconsciente, e por isso o símbolo do leite ele reaparece aqui o tempo todo? Será que essa falta vai ser suprida realmente? Aparentemente não, né? E aí uma outra imagem que vem dos ratos são os ratos que rodam naquelas rodinhas de laboratório o tempo todo e não saem do mesmo ciclo, né? Então parece que o Nazianzen no outro dia vai entrar novamente um novo ciclo, novas dívidas, uma falta que ela não é só do campo material, mas do campo simbólico, do campo psicológico, né? Se fosse só material, quando ele consegue o dinheiro lá na jogatina, o problema dele já estaria resolvido. E o problema dele é muito mais intenso, é muito mais profundo. Lembrando que o Dionélio Machado foi psicanalista também. Isso é muito importante aqui. Bom, retomando pontos importantes que você não pode se esquecer na obra. Os ratos, então, tem como foco o personagem Nazianzen. A obra se passa em 24 horas da vida desse personagem. 24 horas aqui a gente pode relacionar também com a tragédia, né? Que o destino do personagem está dado desde o começo da tragédia. A tragédia ideal do gênero dramático. Aqui estamos no gênero narrativo, mas a tragédia ideal, segundo Aristóteles, teria uma duração de 24 horas, ou o período de um sol, um dia na vida do personagem. E é isso que a gente tem aqui também. Outra referência importante, e não foi o Dionélio Machado o primeiro a fazer isso, né? James Joyce já fez isso com Ulisses, tratando de um dia na vida do personagem também, de dois personagens importantes em Ulisses, do Joyce. Isso é uma abertura que os modernistas têm, né? Faz todo sentido essa ser uma obra modernista aqui. Além de ser uma obra modernista, relembrando outro tópico, o autor pertence à segunda geração do modernismo brasileiro, uma geração que é muito preocupada com uma crítica social, uma geração que se caracteriza pelo romance de 30, que vão descrever como um romance regionalista, com mil problemas com esse termo, né? Mas regionalista aqui porque ele é um autor do Rio Grande do Sul, não do eixo Rio-São Paulo, Sudeste. Então, romance da segunda geração modernista da década de 30. Outra informação super importante que você não pode se esquecer é que há a presença aqui do discurso indireto livre, marcado pelas aspas que aparecem no meio da fala do narrador. Toma cuidado que quando aparecer travessão, ali não é discurso indireto livre, mesmo com as aspas no meio da fala do narrador, mas o travessão marca muito bem que é a fala do Nazianzen, deixa isso muito claro. O discurso indireto livre é quando não há tanta clareza sobre ser a fala do narrador ou do personagem, quando a fala do personagem aparece sem avisos no meio da fala do narrador. Então tomem cuidado com isso também. Outra questão importante é o símbolo do leite, que vai dar um tom simbólico, um tom de análise psicológica, de uma questão do inconsciente que não está resolvida para esse personagem e não vai ser resolvida até o final da obra. Esse personagem tem uma neurose obsessiva que vai permanecer até o final do livro, quando mesmo com o dinheiro ele começa a desenvolver esse medo de que ratos apareceriam e comeriam esse dinheiro, roeriam o dinheiro durante a noite. Puxando o gancho do aprofundamento psicológico, essa é uma parte muito importante da obra. A outra análise, né, a outra via de interpretação, uma via de crítica social, de um trabalhador no Brasil que não consegue pagar suas contas e prover nem mesmo leite para o seu filho, mesmo sendo empregado, e vai precisar recorrer às promessas de dinheiro fácil, de jogos, de sonhos absurdos. Isso não é muito diferente da nossa realidade atual.
Bom, espero que ajude. Em breve vou lançar um vídeo também comparando as 3 obras da segunda geração do modernismo brasileiro, né? Nesse ano a FUVEST traz o Romanceiro da Inconfidência, que é da lírica da segunda geração modernista, da Cecília Meirelles, alguma poesia do Drummond, também do campo da lírica, da poesia, e aqui um romance, né? Um romance regionalista, um romance de 30, muito característico dessa segunda geração também. E aí pretendo fazer comparações. Deixa aqui nos comentários do canal se você gostaria de um vídeo com comparações das 3 obras. Não se esqueça de se inscrever. Eu vi que metade das pessoas que assistem o Palavras Gozadas não é inscrita no canal. Se inscrevam, pelo amor de Deus. Ative o sininho, me sigam aqui nas redes sociais, enfim. Dá essa força aí. Um beijo, até a próxima.